o Fluminense pode ser obrigado a contratar para 2023. Está no dia 23 de fevereiro, né? E o planejamento do Fluminense já está indo por água abaixo, né? Muita coisa mudando, jogadores saindo. E nesse vídeo aqui eu tenho duas notícias que eu considero bem ruins, bem preocupantes para nós, para a gente falar aqui nesse vídeo. Coisas preocupantes acontecendo com o Fluminense. E outra é uma notícia que eu acho até positiva, legal, bacana, para a gente debater nesse vídeo aqui. Então eu agradeço a sua audiência por estar aqui com a Central, dando esse voto de confiança para a gente. Convido você a assistir esse vídeo aqui até o final e peço para você já deixar o like, deixar o joinha aí, isso ajuda demais. A gente está todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense, trazendo todas as informações em um só lugar para você ficar muito bem informado sobre o nosso time de coração. Também te convido a deixar um comentário aí com o lugar de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber, né, de onde a nossa audiência de onde você nos assiste. A gente gosta muito dessa informação. Então, solta aí para a gente. Temos uma audiência global aí, né? Comenta aí, cidade, estado, país, bairro. Enfim, comenta. De onde você está vendo a Central? Beleza? Vamos lá, galera. Vamos partir para as notícias aqui, que são 3 coisas que eu quero falar e 2 delas, para mim, são muito preocupantes. Mas eu vou começar com a notícia que eu acho positiva, porque esse jogador pertence ao Fluminense e está se destacando. Estou falando dele, Caio Paulista, foi para o São Paulo, está emprestado com opção de compra por lá, está jogando lateral esquerdo no São Paulo, beleza? Está jogando de lateral esquerdo, está se destacando, e o Rogério Ceni rasgou elogios ao jogador. Vou abrir aspas aqui para o que o Rogério Ceni falou, né? O São Paulo jogou na terça-feira contra o São Bento, ganhou por 3-0, 10ª rodada do Campeonato Paulista, e o Rogério Ceni falou muito bem do Caio Paulista. Vou abrir aspas. Eu acho que o Natan, principalmente, foi mérito da direção trazê-lo no momento que a gente só tinha o Orejuela. Infelizmente, aconteceu do Orejuela se machucar, e eu acho que os dois laterais vêm jogando muito. O Caio Paulista é impressionante na parte física, recuperação e recomposição dos dois hoje. O Natan e até ofensivamente o próprio Caio criaram boas jogadas. Eu acho que destacaria os dois como boas participações na partida. Esse foi o comentário de Rogério Ceni sobre o Caio Paulista. Repito, jogando de lateral lá, né? Muita gente falou, né, sobre o Caio aqui no Fluminense. Poxa, não poderia jogar de lateral. Eu mesmo falei isso, né? Que acho que ele acabou sofrendo na lateral. A partir do momento que começou a ter críticas, defensivamente ele sofria bastante, o Diniz acabou insistindo nele, acho que até demais. Para 2023, enquanto ele esteve no elenco do Fluminense, ele entrou, né? Ele entrou acho que em uma partida, entrou como atacante, parece que o Fernando Diniz meio que desistiu dele de lateral, mas o São Paulo contratou ele com essa ideia, né? O Muricy chegou a falar disso, né? Assim que o Caio Paulista chegou lá, que o Caio estava chegando para ser lateral. Eles tinham observado o Caio como lateral no Fluminense em 2023, tinham gostado muito, ele chegou para fazer essa função. Tá jogando assim no São Paulo, tá se destacando, o torcedor do São Paulo vem elogiando muito ele nas redes sociais, e o Rogério Ceni rasga elogios aí, né? Fala que é impressionante a parte física dele, algo que a gente já via aqui no Fluminense, né? O Caio Paulista tem muitas limitações técnicas, mas fisicamente ele realmente é um monstro, né? Isso faz ele se destacar muito, até quando ele jogava no ataque, naquele time do Roger Machado, que a gente jogava com as linhas mais baixas, né? Num contra-ataque, o Caio Paulista se destacou muito, tendo espaço para correr, tendo espaço para progredir, porque ele é muito privilegiado. Fisicamente está indo bem no São Paulo, pode significar lá na frente, né, uma venda para o Fluminense, tem uma opção de compra de 3,5 milhões de euros do jogador, então isso pode pingar uma vendinha aí para o Fluminense, é um jogador que está se destacando, acho importante a gente ficar sempre de olho nisso, né, caso ele, enfim, não seja comprado pelo São Paulo, quem sabe, ser aproveitado no Fluminense em 2024. Vamos ver, né, vamos torcer para ele evoluir muito por lá, claro, e acho que ele ser vendido seria muito bom, né, o São Paulo comprá-lo seria muito bom, mas caso não, retornando ao Fluminense pode ser útil. Lateral esquerdo é uma posição que a gente tem muita carência, tem muita dificuldade, e o Caio Paulista pode se transformar num grande lateral. Acho que aqui no Fluminense em 2022 ele teve bons momentos na posição, mas em linhas gerais acabou deixando um pouco a desejar em determinados momentos. E acabou, enfim, sendo negociado, foi visto como descartável, muita gente estava esperando proposta do exterior por ele para compra, acabou que ele fechou com o São Paulo, um clube de Série A, um clube muito tradicional, por empréstimo, está encantando lá, está se destacando. Toda a sorte do mundo ao Caio Paulista, que é um cara que sempre respeitou muito o Fluminense, sempre tratou o Fluminense de maneira muito correta, né? Então, desejo tudo de bom a ele, se destacando por lá, né? Que seja muito feliz no São Paulo. Rogério Ceni, encantado com o jogador, beleza? Quero falar também de uma outra notícia importante. A gente sabe que o Iago saiu do Fluminense, o Fluminense postou hoje, né? Despedida para o Iago, lá a camisa dele com o número 160, que foi a quantidade de partidas que ele fez
nessa passagem dele pelo Fluminense, um jogador que, para muitos, deixa saudade, para outros, enfim, já estava na hora, tinha que sair mesmo, era limitado. Fato é, o Iago terminou 2022 como titular após um tempo sumido ali com o Fernando Diniz, né, sem ser muito aproveitado, acabou ganhando a vaga, virou aquele ponto de equilíbrio naquele time do Fluminense da reta final, que começou a jogar muito bem e vencer as partidas. O Iago muitas vezes acabava até sendo substituído cedo no primeiro tempo, no intervalo, perdão, né, no começo do segundo tempo, mas é um jogador que foi titular, começou 2023 também como titular. Muita gente pedia, claro, o Keno entrando, era o que a gente sempre esperava. O Keno foi a principal contratação do Fluminense. Depois o Iago perdeu a posição, né? O Keno virou titular. O Iago perdeu a posição, foi perdendo espaço, agora está sendo negociado com o Bahia. Em definitivo, valor total 10 milhões, né? 8 milhões fixos, 2 milhões de bônus. O Fluminense tem direito a 60% desse valor. Uma venda que eu acho muito boa, tá? Pelo Iago Felipe, enfim, acho que ele não valia isso tudo, né? Então acho que foi muito bom pra gente essa negociação, um cara que já estava, né, começando a ser vaiado pela torcida, teve toda aquela questão, né, que a gente já falou em outros vídeos, formação do Vitor Lessa, que chegou a chorar no vestiário contra o Audax por conta da pressão. Acho que foi bom para todo mundo essa negociação. Aí o ponto que sobra caramba, e agora? O que o Fluminense vai fazer? Vai reforçar? Vai repor? Você tem o Iago Felipe saindo, Caio Paulista, que eu falei também, saiu após o começo da temporada, o Marrone vai sair, o Midland não quer prorrogar o empréstimo dele, que é o jogador de volta. Tem o Calegari, que também está na iminência de sair, né? O Calegari que estava jogando também mais uma situação igual do Iago, né? Terminou 2022 jogando, na verdade ele se machucou, né? Mas antes de se machucar ele estava como titular da posição ali na lateral esquerda, voltou 2023 como titular, acho que até estava bem, mas teve toda aquela questão do pênalti, agora está sendo negociado com o Los Angeles Galaxy. Então a gente fala muito aqui no canal, né, sobre a necessidade de Fluminense fazer contratações, repor, mas a informação que tem aqui da Netflu, a apuração deles, é que o Fernando Diniz, para a posição do Iago, não quer que o Fluminense contrate não, tá? O Fernando Diniz pediu para o Fluminense não trazer, né, não investir num novo volante, porque ele acredita que o Edinho está emprestado até o Bangu, tá jogando de camisa 10 lá, mas aqui na base do Fluminense, por muitas vezes, foi segundo volante, né? Jogou ali numa função parecida com a do Iago. Ele é um cara que tem uma capacidade criativa boa, tem bom passe, principalmente o passe longo do Edinho, eu acho muito bom. O Fernando Diniz quer dar chances para ele, quer aproveitar o Edinho, além do Freitas, né? Que o Fluminense recentemente comprou em definitivo lá do Atlético Cearense, ele estava emprestado aqui, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fernando Diniz acha que ele pode ser mais aproveitado, pode ganhar chances e pode suprir bem essa saída do Iago Felipe. Também tem a questão do Alexander, né, que é um cara que pode jogar de volante também, além da lateral esquerda, né, que foi onde ele jogou mais com o Fernando. Jogou mais não, onde ele jogou com o Fernando Diniz, ponto, né? Ele nunca jogou profissionalmente no Fluminense como volante, meia, né, que é a posição de origem dele, mas é mais um ali que pode cumprir o setor. Então o Fernando Diniz não quer, né, contratações ali para a posição. Dando rapidamente a minha opinião aqui, eu acho, beleza, assim, num curto prazo, eu acho interessante o Edinho voltando de empréstimo. Dá chance para ele, aproveita, vê se ele pode render ou não. Ele tem contrato até o final do ano, né? O Fluminense vai ter que resolver essa situação para não ficar aí também na berlinda. Vai ter que, pelo menos por mais um ano, aí, renovar o contrato do Edinho para dar chances se quiser. Tem o Freitas também, que se mostrou muito bem, né, na categoria de base, poderia sim ganhar uma chance. Eu acho justo, tá, que o Fluminense queira, né, o Fernando Diniz queira dar chance e testar esses garotos antes de buscar um reforço no mercado. Eu acho que não pode ser uma coisa definitiva. Olha, não vai contratar e ponto. Não, aí eu acho já preocupante. Testa o Edinho, ele voltando agora do empréstimo do Bangu, testa o Freitas. Se achar que dá, beleza, não contrata. Mas se perceber que tá complicado, cara, a gente vai disputar muita competição esse ano. Então a gente vai ter que, talvez, sim, reforçar ali o meio-campo. Nesse ponto eu discordo um pouco do Fernando Diniz nisso. Pode não investir agora. Calma, a gente vai testar esses garotos que já estão aqui, vamos ver se dá para aproveitar, o que dá para fazer com eles ou não. Se não passarem no teste, vai ter que sim contratar, cara. Elenco é uma coisa que se precisa muito no futebol brasileiro. Aqui tem maratona de jogos, o Fluminense vai disputar várias competições. Daqui a pouco começa a Libertadores, daqui a pouco o Fluminense começa a jogar na Copa do Brasil também, né? A Copa do Brasil já começou, mas a fase que o Fluminense entra ainda não chegou, que é a terceira fase. Então, tem esse monte de competições, isso é importante. O Fluminense ficar de olho nessa questão de elenco, acho tranquilo você querer dar chances pro Edinho, pro Freitas, aproveitar esses garotos, ver se vai ser possível ou não segurar o Rojão. Mas, para mim, não pode ser definitivo. Se achar que, não tá dando, vai ter que contratar. Vai ter que se reforçar aí pro meio de campo. Fernando Diniz, eu quero saber de você que tá assistindo, tua opinião, claro, comenta aí. Falei sobre o Caio também.
Dá a sua opinião aí sobre o Caio. Você acha que o Caio pode ser aproveitado do Fluminense em 2024? Você acha que o Fluminense errou em liberar o Caio Paulista ou não? Você acha que a gente foi precipitado em jogar o Caio? Eu mesmo, né? Por muitas vezes falei, porra, não dá, não é lateral, tudo aquilo, tudo lá. Tá se destacando no São Paulo como lateral. Fomos precipitados? Comenta a sua opinião aí também sobre volante, né? O Fluminense deve ir ao mercado investir em volante. Você concorda com o Fernando Diniz? Você discorda? Edinho e Freitas podem dar conta do recado? Deixa a sua opinião. E agora eu vou trazer a última notícia, para mim a mais preocupante de todas, porque a gente sabe que o Fluminense, para a temporada, né, isso foi uma coisa que a gente criticou muito aqui no canal, ao longo das nossas lives no Central no Mercado, enfim, as outras lives que a gente vem fazendo nos vídeos, né, foi um pouco o planejamento do Fluminense para a lateral esquerda, porque a gente fez uma contratação, uma posição muito carente, trouxe o Jorge. E o Jorge é um cara que, além de ter um histórico de lesão, teve um histórico também de não conseguir estar fisicamente bem, mentalmente bem focado, não jogava bola em alto nível há 3 anos, desde o Santos do Sampaoli. O Fluminense trouxe ele como o grande nome do setor e o único. Contou muito, né, com o Calegari improvisado, agora o Calegari está saindo, e conta muito com o Alexander improvisado também. Vale lembrar que o Alexander, por mais que se destaque, é um menino de 18 anos, fez 2 partidas e meia como profissional do Fluminense e improvisado no lateral esquerdo. O Fluminense contou muito com isso, né? Jorge e Calegari e o Alexander. O Calegari já foi, o Alexander, como eu disse, é um cara que é muito visto como opção no meio de campo. Não tem como o Alexander jogar ao mesmo tempo de volante e de meio campo, tá? Não tem como, é um ou outro. Na hora de entrar, na hora de botar lá o 11 inicial, não pode ele jogar na lateral esquerda e de volante ao mesmo tempo. Então tem toda essa questão na lateral esquerda. E para piorar toda essa situação, né? Rapidinho, só lembrando, né, tem o Cris Silva, que ainda está no elenco do Fluminense, já voltou a treinar com o elenco, foi reintegrado, mas não está nos planos da comissão técnica, né? O Fluminense quer negociar o Cris Silva, está com essa dificuldade, teve proposta do Clube da Arábia, acabou não indo para frente, teve proposta de empréstimo do Tajeres na Argentina, também o jogador acabou recusando, não quis ir, ele está lá no elenco, né? Será que ele vai ser aproveitado? Eu particularmente acho que não, mas essa informação que sai, né, nessa começo de tarde de quinta-feira, que é muito preocupante, é muito ruim, pode também, né, mudar um pouco os rumos do Cristiano, porque o Jorge, que eu tô falando aí agora, sofreu uma lesão gravíssima no treino e vai passar por cirurgia. A informação que tem é que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A gente sabe que lesão de ligamento é uma coisa grave, ele vai ter que operar, o Jorge vai ter que fazer uma cirurgia ligamentar, né? Vai ter que operar o ligamento, então assim, é uma coisa muito grave. O Fluminense não dá prazo para recuperação, isso aí é praxe do clube, né? Não fala quanto tempo o jogador vai ficar fora, em quanto tempo ele pode voltar, mas é uma lesão bem grave. Pode tirar o Jorge da temporada, se não tirar ele por muitos meses do Fluminense, e a gente não tem lateral. A gente jogou o clássico contra o Vasco, porque o próprio Jorge não estava bem fisicamente, com o Guga improvisado. Agora volta o Alexander. Vão todas as fichas do Fluminense para um lateral esquerdo improvisado da base. É complicada a situação, uma lesão gravíssima que o Jorge sofre. O Fluminense vai ter essa baixa. Repito, o clube não dá estimativa, não dá previsão, mas a gente sabe que lesão de ligamento é uma coisa que demora bastante para o jogador voltar, e às vezes quando ele volta, não consegue nem voltar no nível que jogava antes. E o Jorge, no nível antes da lesão, já estava meio ruim, né? Não tinha conseguido engatar e engrenar aqui no Fluminense. Então, uma notícia muito preocupante, muito preocupante. A pergunta é, acho que pela lateral esquerda agora não tem como, né? Vai ter que contratar. Ou vai ressurgir o Cristiano das cinzas e vai ganhar chances. Porque a gente simplesmente não tem lateral. Não tem lateral. Jorge fora. A gente simplesmente, para a posição, a gente vai ter que improvisar o Alexander e é isso. Tem o Marcos Pedro. É verdade, tem o Marcos Pedro. O Marcos Pedro tá no elenco ali. Não ganhou uma chance até agora. O Marcos Pedro não jogou um jogo. Ele chegou a ser relacionado para uma partida, se não me engano, contra o Madureira lá em Cariacica e não teve 1 minuto sequer. Acho que esse aí eu acho que também tá meio fora dos planos ali do Fernando Diniz, né? Como é que vai ser a situação na lateral esquerda do Fluminense? Contratou um jogador para a posição, uma posição carentíssima, e esse jogador agora tem tem uma lesão gravíssima, que é essa ligação de ligamento cruzado anterior do joelho direito. Notícia muito ruim, cara. Assim, a gente está no dia 23 de fevereiro, o planejamento do Fluminense já está sendo posto muito à prova, né? Já está sendo praticamente jogado para o ar. Cara, isso me preocupa demais. Acho que a lateral esquerda não tem como. O Fluminense vai ter que ir ao mercado, o Fluminense vai ter que contratar. E a pergunta é, quem? Quem que tem de opção na lateral? Já é uma posição muito carente mundialmente falando. E aí, com a temporada já começando, né? A maior parte dos jogadores já arrumou time, já tá, enfim, já tá todo mundo aí começando a temporada se encaminhando. O que o Fluminense vai fazer? Eu quero saber o que o Fluminense vai fazer. Desejo melhoras ao Jorge, melhor recuperação dele, que ele consiga voltar
a atuar no Fluminense em 2023 e atuar em alto nível. Até porque o contrato dele é só até o final do ano, né? O empréstimo do Palmeiras é só até o fim do ano. Eu quero saber também o que o Fluminense vai fazer. Acho que o Fluminense vai ter que sim ir ao mercado, e aí que preocupa. Quem que o Fluminense vai trazer para a posição? Quem que o Fluminense vai conseguir ali para o setor? Jogar todas as fichas no Alexander improvisado, eu acho bem arriscado. Eu já acharia arriscado jogar as fichas dele para ser o reserva da posição, quem dirá para ser o titular absoluto, já que o Jorge vai ficar algum tempo de fora aí, vai ter que fazer cirurgia no joelho direito. Meus amigos, notícia bem ruim, bem preocupante para o Fluminense, para o jogador. Desejo, né, repito, melhoras a ele, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Eu quero saber o que o Fluminense vai fazer agora. A gente precisa entender o que o Fluminense vai fazer. O planejamento do Fluminense vai ter que ser alterado. Não dá para confiar no Guga improvisado o ano inteiro, não dá para confiar no Alexander improvisado já desde o começo, e o Calegari está de saída. Será que vão melar a negociação do Calegari? Não sei. Mas o Calegari está de saída e também é outro jogador que estaria improvisado no setor. Meus amigos, muito preocupante. Eu quero saber o comentário de você. O que você acha que o Fluminense tem que fazer agora? É ir ao mercado? E se for ao mercado, é para trazer quem? Quem que o Fluminense pode trazer para a posição para resolver essa carência e esse problema? Quero saber de vocês, deixem aí nos comentários. E lembrando, 6 horas da tarde a gente vai estar ao vivo aqui no canal, tendo uma live para debater todas as notícias, saída do Iago, situação do John Kennedy, se vai ser aproveitado ou não, o próprio Edinho, e também vai falar disso, da lateral esquerda, lesão gravíssima que o Jorge sofre, o que o Fluminense vai fazer na posição e no setor. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.